Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu te agradeço pela oportunidade de poder pregar a tua palavra. É um presente vindo dos céus, o ser humano poder pregar a tua palavra, levando em consideração que os anjos queriam fazer e o Senhor não permitiu. Eu me sinto honrado e peço que o Senhor me dê graça para ser simples e objetivo, entregando a mensagem dessa noite a todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Porque Deus tanto... João 3,16, eu falei? João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo, fosse salvo por meio dele. Olha só que texto especial para a gente refletir na noite de hoje. E eu acho importante falar que no contexto dessa conversa, antes dessa conversa de Jesus se desenrolar, foi até ele um homem, uma autoridade chamada Nicodemos. E o Nicodemos procurou Jesus, porque o Nicodemos ele queria saber a respeito de ir para o céu. Sabe, essa é uma pergunta que nós devemos de fazer todo dia. E nós devemos de velar por essa pergunta todos os dias. O que eu faço para ir para o céu? Qual deve ser o meu procedimento? Meu objetivo maior é céu. Você vê que nós tivemos testemunho para pensar junto aqui de casa, que é ótimo, uma vitória tremenda, de carro, que é uma vitória tremenda, mas o maior de todos os testemunhos é nós irmos para o céu. Esse é o maior de todos os testemunhos. Carro, casa, salário bom, trabalho bom, vida boa, vida organizada, isso tudo chama demais coisas. Quando eu estou preocupado em ir para o céu, Deus trabalha na minha vida, ou na sua vida, ou na nossa vida, para que todos nós tenhamos as demais coisas acrescentadas à nossa vida. Então o Nicodemos ele vai até Jesus, e a conversa ela se desenvolve dentro desse contexto. Olha, o céu, como que é o céu, hein? O que eu faço para ir para o céu? E essa deve ser uma pergunta que eu e você devemos fazer todos os dias. Bom, a resposta ela foi simples e ela foi clara. Não dá para ir para o céu se não nascer de novo. Eu falava com você agora há pouco sobre o estar na igreja e sobre ser um cristão. Muitas vezes a pessoa está na igreja, mas não é um cristão. Muitas vezes a pessoa está na igreja, mas ela está desviada dentro da igreja. Então, qual que deve ser o nosso grande objetivo? Estarmos no templo e sermos a igreja de Cristo. Sermos a igreja. Para que eu e você, para que todos nós sejamos igreja, nós precisamos observar a palavra. Quando nós lemos em Malaquias, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Deus estava conversando com pessoas que estavam deixando de praticar a palavra. A palavra ela é simples, ela é clara, ela é objetiva, mas ela precisa ser praticada. Eu não posso vir para o templo com aquele pensamento. Eu cresci, eu já falei isso para você não sei quantas vezes. Eu cresci com um aprendizado dentro de casa, dentro do catolicismo, que minha mãe me passou com toda a simplicidade dela, mas ela me passou essa informação. Tem que ter uma religião, tem que ir para a igreja, pelo menos uma vez na semana, tem que estar na igreja. Eu cresci com esse entendimento religioso, até que em um dado momento da minha vida, eu entendi que religião eu tinha, mas a religião não estava resolvendo os meus problemas emocionais. A religião não estava resolvendo questões espirituais na minha vida. A religião não estava satisfazendo as minhas necessidades. O meu problema nunca foi não ter religião, porque eu tinha religião, mas mesmo tendo religião, eu não ia para o céu. O nosso desafio não é ter religião, irmão. O nosso desafio é termos Jesus no coração e na prática do dia a dia. Nicodemos ouve de Jesus exatamente essa informação: precisa nascer de novo. O Nicodemos, eu não sei, irmão, eu vou falar para você questões que eu
enquanto fazia a reflexão desse texto, eu fiquei avaliando. O primeiro texto fala que Nicodemos foi à noite. Eu já falei disso daí, talvez Nicodemos tenha ido escondido para ninguém ver que ele estava indo falar com Jesus, até porque ele era uma autoridade. Como que uma autoridade religiosa vai procurar Jesus, sendo que o judeu nem entendia, nem acreditava que Jesus era a resposta dada por Deus, aquele Jesus, tanto que Jesus foi crucificado. Como que será que passava na cabeça do Nicodemos? Então, eu já preguei isso daí, mas eu fiquei pensando, será que o Nicodemos foi escondido falar com Jesus? Será que ele precisava mesmo se esconder para ir falar com Jesus? Será que foi essa a dinâmica dele naquele dia? Será que o Nicodemos não foi à noite, durante a noite, porque durante o dia a agenda dele foi repleta, Será que não foi isso que aconteceu? Será que não deu certo, não coincidiu de Jesus estar em um determinado lugar à noite, por Nicodemos ficar sabendo disso? Então o Nicodemos vai até Jesus à noite. Então eu acho que nós podemos ficar pensando, bom, por que será que ele foi à noite? É certo que ele foi à noite, mas por que será que ele foi à noite? Será que era porque ele tinha que se esconder mesmo, ninguém podia saber que ele estava procurando Jesus? Porque até hoje a gente vê que tem pessoa que se esconde para não falar que é cristão. A gente vê isso nos dias de hoje. A pessoa ela vem para a igreja, mas ela vem para a igreja, ninguém pode saber que ele é crente, ninguém pode saber que ela é crente. É aquele crente meio espião, meio 007 e tal, que ele é crente, mas na empresa onde ele trabalha, ninguém sabe que ele é crente. Se alguém da família dele ou dela souber que foi numa igreja de crente, pronto, deu ruim, vai dar BO, vai dar problema, vai dar rolo. Então, até hoje tem isso daí, são coisas para a gente ir pensando. O Nicodemos vai e ele ouve de Jesus assim: precisa resetar, precisa zerar, precisa começar de novo, uma nova gênese, uma regeneração, precisa passar pelas águas do batismo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Então ele fala simplesmente, Jesus fala de uma maneira muito simples: se você quer ir para o céu, você precisa nascer de novo. O Nicodemos agora ele faz uma outra objeção, que eu acho também oportuno pensar junto com você. Ele era uma autoridade, irmão. Ele não era uma pessoa boba, uma pessoa qualquer. Ele era uma autoridade. Aí ele fala: mas como que alguém grande vai entrar no ventre da mãe de novo? Eu acredito que ele não. Ele está meio que querendo pegar Jesus ali, né? E Jesus prontamente responde a ele: Nicodemos, o negócio não é entrar de novo no ventre da mãe, mas o negócio é demonstrar publicamente que está vivendo uma nova vida por causa de Jesus. E é por isso que nós verdadeiramente ensinamos sobre o batismo, pregamos sobre o batismo, falamos sobre o batismo. Aliás, domingo que vem tem batismo. Você que está aqui, está me ouvindo falar, essa mensagem ela é para você, é para mim, é para todos nós. Mas você que ainda não passou pelas águas do batismo, eu tenho uma pergunta para te fazer: por que é que você não passou pelas águas do batismo? O que é que você está esperando para passar pelas águas do batismo? O que é que está te atrapalhando de passar pelas águas do batismo? Qual é o seu problema com as águas do batismo? Será que é porque você não quer testemunhar publicamente que você entregou sua vida para Jesus? Esses dias eu engordei um pouquinho, irmão. Não parece, mas engordei. E eu estava incomodado, porque minha aliança estava machucando minha mão. Aí eu não conseguia tirar, era uma luta. Eu não gosto de ficar sem aliança, irmão. Aliás, hoje eu e a Márcia fazemos 12 anos de casado. Aleluia. 12 anos. Vou pagar um X-Egg para você hoje. 12 anos de casado. Eu não gosto, irmão. Eu não consigo. Eu fiquei talvez um pouco mais de um mês, sem a aliança na mão, emagrecendo, parei de diminuir, não parei. Diminuí de comer uma coisa, diminuí outra.
peguei lá a esteira lá em casa, dei uns piques lá, mas tava feio o negócio. Mas pelo menos a aliança voltou a entrar na mão, ela entra e sai. Já melhorou um pouquinho, tem que fazer mais isso daí. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu não consigo. Eu não consigo. Para mim, a aliança, ela faz parte da minha vida. É o meu testemunho. Eu posso não ser, talvez, o melhor marido. Eu me esforço para ser um bom marido. Talvez eu não seja o melhor marido, mas eu me esforço para ser um bom marido. Eu me esforço para ser um bom pai, um bom marido. Eu me esforço para que... Não dou conversa, irmão. Não dou conversa. Eu sei que você também não. E o que eu estou falando aqui, a intenção é ajudar a desenvolver em nós uma aliança firme e forte com Jesus. Não fico dando conversinha, não fico dando trela. É difícil, não é comum, mas se facilitar, tem. Conversinha que vem querendo de alguma maneira pescar na gente. Não tem conversa, não tem. Porque eu tenho um compromisso. Porque eu testemunhei diante dos homens, diante das testemunhas, diante dos anjos, diante de Deus, o meu amor pela Márcia, o meu compromisso pela Márcia. Então a gente aí tem dia que a pipoca lá em casa queima, irmão. Queima, tem dia que a gente vai, mas nós nos esforçamos para fazer valer a aliança que nós confirmamos no altar. Eu acho interessante que às vezes a pessoa ela é cristã, mas ela como cristã ela não quer firmar o voto dela com Deus. Ela é cristã, mas ela não quer saber de passar pelas águas do batismo. Ela é cristã, mas ela não quer saber de obedecer a palavra de Deus, obedecer a Bíblia. Esses dias eu celebrei 2 casamentos. Não lembro, faz pouco tempo, mas eu acabo não lembrando. Um deles eu lembro, o Jairo e a Andréia. Eles estavam vivendo amaziados. Aí então eles decidiram, eles tomaram a decisão de se casar e me perguntaram: o senhor faz o nosso casamento? Faço, e faço com gosto, porque está na Bíblia, é melhor casar do que viver abrasado. Às vezes a pessoa não quer saber de casar, não quer saber de assumir um compromisso público. Por que não quer assumir compromisso público? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. A pessoa não assume compromisso público no relacionamento que ela tem com outra pessoa. A pessoa não assume o compromisso público que ela tem com Deus. Só que ela quer ser respondida no seu dia a dia. Quem está me entendendo, diga amém. O Nicodemos foi até Jesus, e o Nicodemos foi lá, então, a respeito do céu. Jesus foi simples e cirúrgico. Tem que nascer de novo. Nascer de novo significa aprender. Nascer de novo significa esvaziar. Se esvaziar de tudo que estava ali dentro. E preencher com coisas novas. Ontem eu estive aqui. Todo sábado você sabe que eu estou aqui falando com os juniores, com os jovens, com os adolescentes, com todos que estão aqui no templo. Ontem eu estava aqui novamente. Nós estamos numa sequência de reflexões. Os inimigos da fé. Já falamos sobre a ansiedade. A ansiedade é a inimiga número 1 da fé. Já falamos sobre a murmuração. Murmuração é a inimiga número 2 da fé. Ontem nós falamos dos maus pensamentos. Maus pensamentos é o inimigo número 3 da fé. E você jovem que não estava aqui ontem, eu pergunto: aonde que você estava, que você não estava aqui com a gente? Por que você não vem participar com a gente? Por que você não vem aprender junto com a gente? Por que você não vem se desenvolver sua vida? Você vai precisar dessa vida de fé daqui a pouco. Daqui a pouco você vai... são coisas simples, mas que daqui a pouco você vai precisar disso. Daqui a pouco teu pai e tua mãe não vão estar perto de você, e você vai ter que tomar decisões na sua vida. E se a sua decisão não for pautada na palavra... Não, pastor, mas eu já sei como funciona. Será? Parece que na Bíblia está escrito: aquele que está em pé, cuide para que não caia. É importante a gente se juntar, se aproximar, aprender junto. Maus pensamentos interferem e atrapalham na vida da pessoa. Fique você sabendo que da maioria dos jovens dos que estavam aqui, e se estava aqui está assim, imagina quem não está.
Perguntei qual jovem já pensou besteira na vida. Todo mundo já pensou besteira. Aí eles levantaram a mão. Aí eu perguntei, qual besteira que você já pensou? Quem fala? Aí um falou, o outro falou. A maioria já pensou em se matar. Você sabia disso? Talvez você está sentado do lado de um jovem dentro dessa igreja que já pensou em tirar a própria vida. Olha, mas é jovem dentro da igreja pensando em tirar a própria vida? Sim. Tem gente que nem é tão jovem assim e pensa em fazer essa loucura. Imagina um jovem, imagina um adolescente. E eu fui conversando com eles e provocando. Uma outra parcela falou, a besteira que eu já pensei é tirar a vida de alguém. Meu Deus! São coisas sérias, Leandro. Eu acho isso sério. Eu fiquei pensando depois. Agora o pessoal está aí com a gente no dia a dia, todo sábado, estamos aí conversando. Imagina aquele jovem, aquele adolescente que só vem para a igreja no domingo de noite. Que só vem para a igreja no domingo na hora do almoço. Que só vem para a igreja talvez no domingo de manhã. Imagina aquele jovem que o pai ou a mãe, se não pegar no pé para vir para a igreja, pelo menos uma vez na semana vir para a igreja, não vem para a igreja. Eu fico preocupado com isso. O meu filho tem 6 anos de idade. 6 anos de idade. E eu me preocupo com ele. Sexta-feira eu fiz um exame. Ressonância magnética da cabeça. 25 minutos dentro daquele tubão lá. Eu estava desesperado. Uma fobia, um medo de ficar preso. Eu fico desesperado. Falei para a moça, para a enfermeira, para o rapaz. Falei, meu coração está disparado. Nem jogo do Corinthians fica desse jeito. Eu estava no aperto. Quem já fez ressonância magnética aqui? Deixa eu ver. Uau, quantas pessoas. Dá um medo ou não dá? Só eu fiquei com medo. É assustador. Mas eu fechei o olho. Fechei o olho e falei, Jesus, eu tenho o Luiz Felipe. Eu quero ver o Luiz Felipe casar. Eu quero ver o Luiz Felipe se formar. Vou estar velho, eu sei. Casei velho. Velho não, mas casei já. Não casei novinho. Quando ele se formar e quando ele se casar, eu vou estar lá com meus 70 anos, mais ou menos, 60, 70 anos, mas não tem problema. Eu falei, Deus, eu quero ver ele casar. Eu quero ver ele se formar. Dá um jeito de acalmar meu coração aqui, que eu tenho minha esposa também. E eu não posso morrer. Aí eu comecei a cantar hino. Chegou uma hora que eu não sabia mais hino. Acabou os hinos, meu Deus do céu. 25 minutos você cantando o hino lá. E aí, pastor? E aí que é exatamente isso, dentro de tudo que eu estou conversando com você. Dentro de tudo que eu estou conversando com você. São jovens, são adolescentes, que muitas vezes estão do nosso lado no dia a dia e estão pensando em besteira. Maus pensamentos. Talvez não é tão jovem, não é tão adolescente. Mas passa mau pensamento pela cabeça. Nicodemos, ouvindo Jesus falar, precisa nascer de novo, precisa zerar. Talvez tem pessoa que está aqui hoje que está vivendo uma vida amarga, porque não está zerando, resetando, não está trazendo do passado coisas que já era para ter ficado lá atrás. Talvez tem pessoa que está aqui hoje com o coração apertado por conta de questões que já eram para estar resolvidas. Talvez tem pessoa que está aqui hoje pensando em como vai ser daqui 10 anos. E o coração fica desesperado. Irmão, irmã, Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos tem que nascer de novo. Se você era ansioso, lança sobre Deus a sua ansiedade. Se você é aquela pessoa depressiva, lance em Deus e traga à memória apenas o que te dá esperança. Mas seja uma pessoa que consegue canalizar em Deus as suas necessidades do dia a dia. Senão você vai ficar louco. Pergunte para quem está perto de você, está a fim de ficar louco? Parece que eu estou fazendo uma pergunta tão boba e parece até um tom de brincadeira. Não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. Se nós não focarmos em Jesus, se nós não nos apegarmos a Jesus, a gente fica louco.
Porque é na loucura que a pessoa daí vai cometer as maiores situações de terror e pânico na vida dela. É na loucura que a pessoa se mata, é na loucura que a pessoa mata o outro, é na loucura que a pessoa trai a esposa, é na loucura que a pessoa trai o marido, é na loucura que a pessoa abandona a casa, abandona a família, abandona tudo, é na loucura que a pessoa deixa o filho ou a filha para trás e segue a vida. É na loucura. É na loucura. E aí, Nicodemos, tem que nascer de novo. Então a conversa ela se desenvolve em cima disso. É claro que o Nicodemos, sendo uma autoridade, em algum momento e de alguma forma, o coração dele vai se travando, vai se bloqueando para o novo. Se nós que não somos nenhuma autoridade, às vezes o nosso coração se fecha, às vezes o nosso coração se trava. Às vezes eu estou pregando aqui conforme a mensagem, porque você sabe que o linguajar do nosso corpo, ele responde. Né? Às vezes eu estou pregando aqui, conforme eu estou pregando, eu estou vendo o semblante do irmão, o semblante da irmã. Às vezes a pessoa se segura na cadeira, você já percebe, às vezes a pessoa se fecha para determinada informação. O nosso corpo fala. O nosso corpo fala. O Nicodemos precisa nascer de novo. E é aí, dentro desse contexto de conversa, que Jesus fala para o Nicodemos a respeito do amor de Deus. Porque no coração do Nicodemos haviam perguntas que precisavam de respostas. Primeira pergunta: mas será que Deus me ama? Se tem alguém que conhece o nosso coração, o Luiz de vez em quando ele quer que eu adivinhe. Papai, o senhor sabe o que eu estou pensando agora? E aí eu falo o que ele acabou de falar. Mas eu tinha acabado de falar isso aí. É isso que você está pensando. Mas como que eu vou? Eu não consigo adivinhar o que ele quer. Não consigo. Eu acertei que eu falei que ia ser menino. Mas eis que te digo, se duvidar vai ser menina. Eles duvidaram. É menina. Vai nascer a Antonella. É assim. O pastor não sabe nada, irmão. Você não sabe nada. Nós não somos capazes de discernir nada. Se não for a ajuda do Espírito Santo, não. Então, a ação de Deus olhando, o que você está pensando agora e olhando para mim, o que você está pensando agora e fazendo a reflexão nessa mensagem, o Espírito Santo de Deus está sondando o seu coração. Talvez no coração do Nicodemos estava, mas será que Deus me ama? Será? E aí Jesus fala assim, porque Deus tanto amou o mundo. Será que Deus te ama, irmão? Eu vou responder uma coisa. Sim, Deus ama você. Para o Nicodemos, Deus falou, Jesus falou, Deus te ama, Nicodemos. Para você, Deus está dizendo, eu amo você. Você que veio para cá hoje precisava ouvir uma frase como essa. Deus me manda dizer, eu te amo. Pastor, mas o senhor não me conhece, o senhor não sabe o jeito que eu levo a minha vida. Eu não sou fácil, pastor, eu sou teimoso, eu sou teimosa, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada. Deus te ama do jeito que você é. Ele não está olhando para a cor do seu cabelo, não está olhando para a cor do seu olho, ele não está olhando para a conta bancária sua, ele não está olhando se você fala muito, se você fala pouco, ele não está olhando, ele está olhando para você e está mandando dizer assim, eu amo esse povo. Deus amou o mundo de tal maneira. E eu acho interessante que cantor sertanejo, na maioria, porque não é só cantor sertanejo que canta o amor em prosa e verso. Mas na maioria das vezes o cantor sertanejo, ele fala de amor. Ele canta o amor, mas a esposa dele ele trai toda vez que ele vai fazer uma viagem para lá e para cá. Mas ele canta o amor. É interessante que os artistas, muitas vezes, eles encenam sobre o amor. Quem gosta de assistir novela sabe que nas novelas tem os mais calientes casos amorosos. Na maioria das vezes esse povo que encena sobre o amor trai a esposa. Na maioria das vezes, esses relacionamentos amorosos, conjugais, são totalmente debilitados, deficitários. Então, a Bíblia, ela ensina para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho.
Quando eu fico te provocando, eu provoco a igreja para ter aliança na mão, para ter aliança com Deus, para passar pelas águas do batismo. Quando eu provoco você, irmão, é porque o próprio Deus, Ele demonstrou, dando Jesus para morrer por nós. Pastor, como que eu vou saber que Deus me ama? Ele deu Jesus para morrer por você. Ele simplesmente deu o Filho dele para morrer por nós. Ele não fica falando só de amor. Porque tem muita gente que fala de amor, mas não demonstra amor. Ele fala de amor, mas ele demonstra o amor, dando Jesus para morrer por nós. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer por quê? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Perecer por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E todos nós, começando por mim, todos nós somos pecadores. Não tem um justo sequer. Isso eu acho importante sempre a gente estar pensando. Porque às vezes tem pessoa que fala assim: eu não vou na sua igreja, porque na sua igreja vai tal pessoa. Para começar, a igreja não é minha, ela é de Jesus. Só para começar. E Jesus, ele falou assim, o médico não veio para quem está doente, para quem está bom, são. O médico veio para quem está doente. Eu não vim chamar pecador, justo, mas vim chamar o pecador ao arrependimento. Então começa por aí. Igreja é lugar de gente como eu e você, de gente pecadora, de gente que erra, de gente que falha, mas de gente que reconhece que precisa da ajuda de Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Se nós não acreditássemos na misericórdia de Deus, nós pereceríamos. Todos nós. Um é mentiroso, o outro é briguento, o outro é boca suja, o outro faz isso, o outro faz aquilo, o outro. Cada um tem a sua dificuldade a ser vencida, mas somos todos pecadores e Deus sabe muito bem disso. Podemos talvez esconder de alguém o nosso pecado, mas de Deus nós não escondemos nada. Quer ir para o céu? Pergunta para quem está perto de você. Quer ir para o céu? E aí, sim ou não? Não? Sim? Então quem quer ir para o céu precisa nascer de novo. Quem quer ir para o céu precisa resetar, começar do zero, se esvaziar, tirar o que é velho e receber algo novo dado por Deus. Quem quer ir para o céu passa por água de batismo. Quem quer ir para o céu participa de Santa Ceia. Quem quer ir para o céu se envolve com o corpo de Cristo. Verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para quê? Não para condenar. Se Jesus não veio para condenar, irmão, quem sou eu? Quem é você, de repente, para condenar alguém? Fulano vai para o inferno. Fulano vai... Quem somos nós, irmão? Para olhar para a vida de um e olhar para a vida do outro e avaliar se a pessoa é de Deus, se a pessoa não é de Deus? Se um é bom, se nem Jesus veio para isso. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Não veio para condenar, mas veio para que o mundo fosse salvo. Essa conversa Jesus estava tendo com o Nicodemos. É interessante que o Nicodemos era uma autoridade, uma pessoa instruída, uma pessoa que tinha muito conhecimento. E Jesus explica para o Nicodemos assim: Nicodemos, você tem que abrir mão do seu eu. Hoje de manhã, a pastora Kátia, na sala de aula da escola bíblica, falou do egoísmo. Ela falou do egoísmo. E ali, enquanto ela estava falando a respeito do egoísmo, ela falou da prática de cultuar o seu próprio eu, o seu próprio ego. Às vezes, a pessoa vive exatamente dessa forma, cultuando o seu próprio ego, abrindo mão da vida com Deus. Que Deus nos ajude, abra o nosso entendimento. Pastor, eu vim para cá hoje para receber uma palavra. A palavra é essa: Deus te ama e Ele não quer que você seja perdido, que você não seja salvo. Ele quer que você vá para o céu. Essa é a palavra. Pastor, eu estou com algumas dificuldades e tal. O que o senhor acha que eu tenho que fazer? Reseta, irmão. Começa de novo. Zera. Pastor, da última ceia para cá eu dei umas vaciladas. O que o senhor acha que eu tenho que fazer? Arrependa, peça perdão, se esforce para não cair no mesmo erro. Peça ajuda de Deus. Peça ajuda de Deus. Ele está aqui para que você peça a ajuda dele e ele vai ter prazer em te ajudar.
É a salvação para agora, para hoje, mas a salvação para a eternidade. Para finalizar, eu pergunto de novo: quer ir para o céu? Sim ou não? Então pronto. Então, nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Nascer, testemunhar pessoalmente, publicamente, Jesus como seu Salvador e Senhor. E verdadeiramente andar de acordo com a palavra. Pastor, eu sempre fiz tudo isso muito bem feito, mas eu acabei no meio do caminho dando a minha desviada. Eu estou dentro da igreja, mas eu estou desviado. Estou dentro da igreja, mas eu estou desviada. Eu abri mão da palavra. Então volta. Quem já participou de discipulado comigo sabe que nós traçamos uma linha no papel e o objetivo final é a salvação. No meio do caminho a pessoa dá aquela desviada, ela sai fora do caminho, o caminho que é Jesus. E aí o que eu faço? Com a ajuda do Espírito Santo, eu reconheço que eu estou fora do caminho, eu me arrependo e eu volto para o caminho que é Jesus e sigo, porque eu, você, todos nós fomos chamados para ir pro... Muito bem, vamos ficar em pé. Os músicos vêm me ajudar, por favor. Céu, irmão. O que Deus tem para a sua vida é céu. O que Deus tem para a sua vida é vida em abundância. O que Deus tem para você é o melhor. Só se você não quiser. Pastor, eu não quero. Eu sou aquele filho pródigo que eu quero fazer as coisas do meu jeito. Não tem problema. Pode fazer do seu jeito. Em um dado momento você vai ficar com fome. Na hora que você ficar com fome, você vai voltar. E o Pai vai estar de braços abertos te esperando. Não, pastor, está doido? Eu sou aquela ovelha que de vez em quando acaba desgarrando do rebanho, mas o bom pastor, ele vem me ajudar a voltar para o rebanho, porque eu faço parte do rebanho. Converse com Deus agora. Talvez você em algum momento acabou se afastando, talvez você nunca entrou nesse rebanho, talvez você queira reforçar o seu voto, o seu compromisso com Deus. Fale com Ele agora. Ele tem plano de salvação para você. Carro, casa, salário bom, trabalho bom, empresa boa, tudo do bom e do melhor Ele tem também. Se você quiser, Ele te ajuda a conquistar. Mas antes de mais nada, Ele quer que você seja um salvo. Vamos orando, vamos cantando. Fale com Deus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver. Converse com Deus através dessa canção. Faz meu coração Meu Deus, vai tocando, vai quebrantando, vai despertando esse povo para viver uma nova vida em Jesus. Vai despertando, meu Deus, homens e mulheres, aqueles que ainda não são batizados nas águas, que, ó Deus, no próximo domingo estejam preparados para adentrar as águas do batismo. Aquele que de repente está aqui hoje, mas está afastado, está desviado. Aquela pessoa que de repente está aqui hoje, mas tem negado ao Senhor, desobedecendo a palavra. Ô Espírito Santo, vem e toca. Se o Senhor falar com esse irmão, se o Senhor falar com essa irmã, e o Senhor é o único que tem poder de convencimento, essa pessoa ela vai se render ao Senhor, porque quando o Senhor fala, a terra derrete. Essa pessoa vai se derreter diante de ti para ter uma vida contigo. Oh, meu Deus, fazendo todo medo desaparecer. Cante. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo.
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Meu Deus, sela na vida desse irmão, sela na vida dessa irmã essa palavra. É muito simples, do jeito que o Senhor trabalha na nossa vida. O Senhor trabalha de maneira simples, de maneira objetiva. Nos ajuda a desenvolvermos a principal bênção, a principal vitória, que é a nossa salvação. Se nós estivermos salvos, as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu quero te exaltar por isso. Segue abençoando meu irmão e minha irmã, que hoje se conserta com o Senhor. Vai participar da Santa Ceia, fazendo um renovo, um reset na vida espiritual, firmando com o Senhor o compromisso de viver em novidade de vida, de buscar do teu Espírito o direcionamento. A conversa do Senhor com Nicodemos foi produtiva na vida dele, mas para nós muito mais hoje, em nome de Jesus. Vamos bater palma para o Senhor.